entender um pouco mais sobre personal branding e a importância da sua marca pessoal para os seus negócios. Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer um conteúdo de valor para agregar na sua vida empresarial. Obrigado pela sua audiência. Esse programa conta com o patrocínio da SV Contabilidade, a contabilidade do empreenda, que também pode ser a sua assessoria contábil. Gaminox, utensílios para gastronomia, uma loja que atende toda Santa Catarina. Você que tem restaurante e gosta de cozinhar, pode ter certeza que a Gaminox lhe atende. E também o apoio do Cemitério Crematório São José, atendendo Blumenau e região, e PHNX Consultoria Imobiliária. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio um grande amigo, Ricardo Dal Bosco. Obrigado, meu irmão, por ter aceitado conversar com a gente. Como diz o pessoal. Especialista em personal branding, empresário e palestrante. É isso aí, Ricardo. Isso aí, o que a gente chama hoje em dia de slash career. Nome bonito, né? Slash career. Slash career. Carreira slash. O que é essa expressão? Chegou até recentemente no Brasil em termos de divulgação nas mídias, artigos e lá vai. Nada mais é do que a gente ter 2, 3 funções ao mesmo tempo, muitas vezes complementares, e sem o peso na consciência de que parecer que está fazendo bico. Vamos dizer assim, no passado, se João faz tudo e não foi nada. Fazia, né, tinha 2 funções, as pessoas falavam, poxa, mas será que o João está precisando de dinheiro? Será que está difícil a coisa? Está tendo que trabalhar em 2, 3 empregos. Hoje em dia, isso é muito comum, principalmente por causa que a gente tem, por vezes, uma atividade que consideramos a mais segura. Que nos dá aquela sustentação. Que é o tal do core business, né? Que dá a base da pirâmide de Maslow, vamos dizer assim. Ok. O kit de sobrevivência. Você já consegue dormir de uma maneira mais confortável, consegue ter alimento em cima da mesa, ter uma moradia mais adequada. Bom, mas só isso não preenche o ser humano, porque ele, por vezes, está afastado de construir um legado por meio de uma geração de valor. Consequentemente, chega um momento, isso aí, muitas vezes, perto da crise dos 30, 40, 50, nem se fala, onde, caramba, o que eu estou construindo? Será que o que eu venho trabalhando nos últimos 20, 30 anos, isso de modo significa algo forte para mim e para quem está à minha volta? Ou talvez eu estou no piloto automático por muitos anos? E muitos dos profissionais começaram a se reinventar dentro desse processo. E começaram também a ver que existiam possibilidades em paralelo com o que já faziam. Por exemplo, quando a gente fala Dal Bosco como conselheiro consultivo de empresas, Dal Bosco como palestrante internacional, Dal Bosco como mentor, e são tudo atividades, produtos seus, da sua marca pessoal, circundantes, em paralelo a um core business, a uma atividade principal. E se complementam de alguma forma. Justo. Totalmente. E aí tu carrega esse slash career, então... Estilo de vida. É bom saber desse slash career, porque eu posso começar a usar também, né? Que a galera chega, junto é isso, junto é aquilo. Agora, o que acontece? Tem muitas pessoas que elas têm uma dificuldade de construir na marca pessoal delas, João, uma imagem onde ela seja vista como multi-empreendedora, multi-empresária. E quando ela faz várias atividades, por vezes até desconexas, ou seja, uma não tem relação com o CNPJ da outra, ou não vende produtos similares, complementares ou soluções até parecidas. Só que se essa pessoa não constrói a marca pessoal dela de uma maneira adequada, guarda-chuva, aí as pessoas perdem referência. E isso gera insegurança ao outro lado. E quando geramos isso, as pessoas não compram de você, não compram a sua imagem, porque você não está se posicionando de uma maneira estratégica por meio do seu personal branding. Você já falou, personal branding é marca pessoal. É marca pessoal, eu entendo que é aquilo que a gente... aquela primeira impressão das outras pessoas, né? Tipo, óbvio, não só a primeira impressão, mas a tua trajetória vai deixando a tua marca, né? Claro. Mas tem aquela coisa do, olhar para o João e entender quem ele é. É mais ou menos isso que está colocando aqui. Qual é o grande segredo para quem está agora começando a se preocupar com isso? Num primeiro momento, assim, por exemplo, eu tenho aqui o meu Instagram, o meu Facebook, onde eu posto a minha família, a comida que eu como. Aquele cara que já tem um papel corporativo, uma autoridade, uma credibilidade, mas ele não está posicionado com a sua marca pessoal muito claramente. Qual é a primeira coisa que o cara tem que olhar, cara? Por que raios você veste várias camisas durante a sua trajetória profissional e não veste a sua própria camisa? Essa é a primeira provocação que eu toco para o outro lado. Porque durante a nossa vida a gente veste
camisa do partido político, do time de futebol, daquela associação comercial industrial da sua região, e a camisa lá do Rotary, exemplos, né? Do Lions, do seu grupo de networking, vamos vestindo várias vestimentas. Só que por vezes a gente para em determinado período da vida e fala, poxa, qual é a minha própria marca? Onde é que está a minha própria camisa? Qual que é a minha cerquinha aqui, né? Exatamente. Porque você vai vestindo as outras camisas e vai se sentindo inserido, vai entrando nas suas tribos e, por vezes, seguindo a onda, ou seja, o efeito manada, fazendo muito mais do que os outros querem do que, de fato, para o que você veio nessa terra. Por vezes por insegurança, por vezes por comodismo, por vezes, né, por necessidade de estar inserido, mas você simplesmente vai de uma maneira fluida conforme a maré está acontecendo. E acaba deixando, por vezes, a sua própria essência, que muitos chegam até a afirmar a tal da autenticidade, que cada vez mais você passa a se afastar. Que é aquela resposta da pergunta importantíssima, quem você é? Quem você é e por que você quer ser assim, e por que você está aqui, o que você quer e o que você gera, E quando chega lá na quinta, sexta pergunta, a pessoa ela não quer mais brincar disso porque começa a ficar bem incômodo. Exato. Ou porque você vai em alguma crença limitante sobre lá da sua infância, ou porque você não sabe a resposta. Chega na quinta, sexta pergunta, o pessoal bloqueia, em grande parte. E por que eu faço essa provocação? Porque muitas pessoas elas querem construir uma marca pessoal forte, mas diariamente, por meio das suas ações, decisões e, consequentemente, isso gera um posicionamento, elas se afastam da essência delas. Elas se afastam da capacidade de geração de valor. Então a primeira coisa talvez é encontrar a essência? O ideal, mas não necessariamente tem que ser o passo 1. Porque a depender da pessoa vai mexer num vespeiro muito grande que muitos não querem tocar. E aí tem esse limitador, né? Tem um limitador. Então, o grande passo inicial é você aumentar a sua consciência com relação por que eu sou assim, onde que eu quero chegar, e se eu não tiver a resposta de onde eu quero chegar, eu posso buscar uma ajuda, pelo menos, que vai, de modo consciente, me colocar neste posto. Que é um mentor. Que pode ser um mentor. E dentro dessa consciência, eu consigo pensar de forma a gerar muito mais valor, primeiro internamente, para depois impactar o outro. Porque se eu não fizer este processo, eu simplesmente volto a cair naquele piloto automático, sendo o tarefeiro e sem valor agregado ao meu próprio produto. Que é o meu próprio produto, a minha marca pessoal. Mas lembrando ela, se a gente for transformar para expressão internacional, o tal do personal branding é gerúndio, tem o ING. Então, ou seja, que dá o próprio sentimento de continuidade, de que isso não acaba. Isso tem que ser adaptado de modo frequente. Tem que ser então estudado. Não é a marca pessoal, é uma marca pessoal contínua, essa preocupação. No sentido mais de gestão, autogestão e liderança, para ter a atitude, a consistência e a estratégia correta para alcançar o seu objetivo. Todo CNPJ é formado por CPFs. Ainda. Ainda. Daqui a pouco vão permitir, por meio de inteligência artificial, metaversos da vida, GPTs, que o fim fictício seja criado. De quem é essa empresa? É do MIA. Poxa, não sei. Mas os CNPJs ainda são formados por CPFs. E a gente vive uma era de conteúdo, né? Uma era onde a informação vem se tornando commodity e quem produz conteúdo ganha mais atenção e também mais proeminente no mercado. Tu enxerga que o personal branding para os CPF se tornou quase que essencial para estar no mundo corporativo nos negócios? Fundamental, e quem não se tocou isso está completamente atrasado e fora do jogo. A não ser que você seja um executivo, um empresário daquela grande companhia que já tem um nome e você está até hoje encostado naquela coluna. Né? Você continua sendo fulano da empresa X ou fulano da empresa Y porque aquele X ou Y é um ótimo cartão de visita para você. Mas não é a realidade de grande parte que empreende, fazendo até uma correlação com o Empreenda-se, por exemplo. Sim. Consequentemente, você tem uma missão aqui em frente de tornar muitas vezes o seu CPF até mais forte do que o CNPJ. Porque quando a gente tem muita informação, que é o que nós vivemos hoje em dia, bem diferente de 20, 30 anos atrás. Sim, até 10 anos atrás. A informação estava só na Barça.
né? Ou só no professor, ou só na biblioteca. Se as pessoas têm muita informação, têm muita mensagem, consequentemente, quem me traz essa mensagem, quem é o carteiro, quem é o mensageiro, é que começa a fazer a diferença. E quando eu tenho uma junção de boa mensagem e um bom mensageiro, eu tenho uma correspondência que você não vê a hora de receber. E que talvez você até vá lá no correio buscar, de tanto que você quer aquele produto. De tanto que as pessoas ficam ansiosas em receber aquela sua caixa Amazon. Verdade. Ou seja, porque talvez ali tem uma mensagem e tem um mensageiro de confiança. Eu compro na Amazon porque eu confio. Eu compro no site X porque, de fato, eu me sinto seguro. Com a sua marca pessoal, da mesma maneira, fazendo analogia a uma caixa que você recebe de um produto que comprou por um e-commerce. Se tiver mensagem e mensageiro de confiança, você vai continuar fidelizado àquele CNPJ. Caso contrário, você vai procurar outro. E se aquele outro CNPJ tiver um CPF que lhe passe mais confiança, mais credibilidade, consequentemente, vai trazer mais negócios aqui para cima da mesa. Isso tem muito a ver com aquela questão da indicação, né? O tal do marketing hoje em dia fala da importância da indicação 1 a 1, porque a gente passa a confiar muito no produto quando alguém recomenda, né? É chamado que, na expressão internacional, é referral marketing, né? É o chamado marketing de indicação. Quem estuda aí dentro da área, isso que nos Estados Unidos, entre outros mercados, era muito comum. No Brasil era muito isso não ser um negócio. Ou seja, você não era ferramental dentro da própria indicação e não via isso como a construção de um processo. Porque o brasileiro, tipicamente, ele não vive e não monta o seu negócio e não empreende por meio de processos. Não, exato. Muito diferente de uma cultura mais protestante. Muito diferente, por exemplo, de uma cultura norte-americana, que tudo é processual. E, inclusive, a indicação, inclusive a construção da sua marca, inclusive empreender e intraempreender, porque quando a gente fala em empreender, isso a gente também está falando dentro do ambiente exatamente, e o personal brand corporativo. E o personal brand no ambiente corporativo também é fundamental para quem quer escalar, para quem quer crescer. João, 7 vezes. 7 vezes a capacidade maior de converter um lead se ele chegar pelo CPF do seu colaborador do que pelo CNPJ da empresa. Pesquisas recentes já apontam isso. Há pouco eu palestrava aqui em Blumenau, né, num evento interno de uma empresa, e a gente discutia a respeito disso. 7 vezes a conversão. E sabe por quê? Como tem muita informação e as pessoas também estão cada vez menos dizendo que tem tempo, elas querem tudo para ontem, o canal de comunicação não pode demorar. Então, um diretor financeiro, ele quer falar com outro diretor financeiro. O diretor de logística, ele quer falar com outro responsável da área de logística, supply chain, e lá vai. Ou seja, a marca pessoal de um executivo no LinkedIn aproxima as vendas da empresa, muitas vezes vindo por um outro executivo, mesmo você não tendo função comercial. Mas o canal de venda, por vezes, se torna você. E isso acaba gerando um susto em muitos C-level. Não, mas eu não tenho função comercial, mas está acontecendo uma loucura no meu LinkedIn, porque investidores estão entrando pelo meu perfil. Potenciais clientes para a empresa estão entrando pelo meu perfil. E o cara, depois do susto, ele começa a entender que ele vai ser muito mais valorizado, inclusive o passe dele, para ficar na empresa ou ir para outra, se ele se transformar como um canal de vendas. Pode ser vendas indiretas. Porque muitos ainda não perceberam que na empresa só tem 2 perfis. Quem vende e quem ajuda a vender. Ou você é um ou é outro. Se você não se identifica com nenhum dos dois, você está fora do sistema corporativo nos próximos anos. Faz muito sentido e é assustador. E o que tu falou é muito real, né? Às vezes o cara que está lá no operacional, no logístico, na área eu não vendo. Eu não vendo, né? Claro que vende. Não, ele ajuda a vender. Claro. Se o processo lá não funcionar, não... A todo momento você se vende para o seu chefe ou você se vende para os seus liderados, porque senão você não inspira. A todo momento, quando você chega em casa, você se vende para o seu esposo ou para a sua esposa. Porque se você não der atenção para ele ou para ela, uma hora vão buscar concorrência. Sim. E, consequentemente, de toda maneira, a gente sempre se vende. Sim. Queira você ou não. Exato. E esse se vender que é o personal branding ajuda bastante. Ô, Dom Bosco, deixa eu resgatar um pouquinho aqui da trajetória. A gente se conhece há bastante tempo, se esbarramos algumas vezes e a rede social não nos distanciou, né? A gente sempre se manteve em contato ali. E eu tenho um multiempreendedor, né? Tens ali uma empresa de segurança na logística, tem algumas coisas, né? Da onde que surgiu essa centelha pro personal branding, assim?
Porque no começo tu falou ali sobre o Slash Career, e aí eu senti assim, pô, talvez tu indo lá no passado tu sentiu que a galera, tá, ele faz tudo, o que ele faz e tal. Enfim, como é que foi essa trajetória? Eu acredito que foi um ecossistema que eu fui montando. E esse ecossistema, ele tem, em termos de ter sido constituído por insatisfações e perfil. Insatisfações porque eu olhava aquele meio de trabalho típico, me tornar executivo, depois me tornar conselheiro de empresas, né? Aquele hábito típico, ficar 20, 30, 40 anos executando a mesma coisa, numa tarefa processual. Assim. E esperar morrer. Ponto. Não julgo quem escolheu essa vida, mas eu olhava para aquilo e falei, não pode ser só isso. Tem que ser algo mais do que eu entregar esse produto da empresa, ou do que eu entregar essa solução. Não adianta vocês olharem para cá e achar que o Empreenda SC, que a Fênix Consultora Imobiliária, entre outras empresas que você tem, quer entregar só aquele produto. Tem que ser algo a mais. Tem que construir um legado, que é a única maneira, inclusive, da gente continuar vivo mesmo estando mortos. Exato. Então isso aí começou a me incomodar. Eu falei assim, parei, eu posso mais, agora qual é o caminho para isso? E aqui vieram duas características minhas. Uma delas é que, frequentemente, eu me interessava muito pela história de vida das pessoas. De certa maneira, sobre a marca pessoal delas. E a gente tem isso em comum, eu também gosto bastante. Gosto também. Até por isso o podcast... Geralmente podcaster tem esse perfil. O podcaster tem esse perfil. Eu, ano passado, fui um dos primeiros podcasters no Brasil. Hoje, com mais de 500 episódios lançados, muito mais para outras pessoas que a gente produziu do que o nosso próprio, quando a gente tinha que explicar o que era podcast. E desde o começo eu fazia videocast, que nem estamos fazendo aqui agora. As pessoas chamavam assim um absurdo. Sabe? Como assim botar vídeo junto? Eu falei, não, otimização de conteúdo. Daqui a anos eu estou otimizando isso. Não, mas tem que tornar podcast, porque o podcast é só áudio. Eu falei, mas eu vou otimizar. O cara já está sentado na minha frente, por que eu não vou ligar uma câmera? Claro. Né? E além de eu me interessar pela história das pessoas, tinha aqui um outro item. Eu não gostava de vender. Sabe aquele negócio, aquela venda agressiva que a gente foi formado, década de 80, 90, começou nos 2000, que era publicidade tradicional, né? Compre, compre, compre. Eu palestrava agora à tarde, até mostrei um slide lá provocando o pessoal fazendo resgate de história, aquela propaganda, peça batom, né? Ou seja, é assim que a gente comprava. Facas Guinness, assim, né? Facas Guinness. Ou seja, funcionava porque poucas pessoas tinham acesso à informação, no sentido de produzir informação. Grandes mídias, você tinha que ser uma marca com muito dinheiro para dar em grandes mídias e aí você chegava do outro lado. Não tinha como um PME ser transfronteiriço. Uma empresa de Blumenau atingir João Pessoa na Paraíba, onde é que eu estive palestrando sábado. Raros os casos. A Sulfabril foi, mas a Hering foi. Vendia lá. É que havia uma limitação na comunicação também. E comunicação. Os e a limitação geográfica também. Limitação geográfica. Não havia nem conexão, né? Sei lá. Não era fazer um enter agora, um postar, e um cliente contratou do almoço lá do Japão de um conteúdo e chamou, cara, me interesso, me identifico com esse teu conteúdo, quero me contratar. Isso praticamente era impossível. Por que eu faço essa provocação? Só que eu não gostava de vender nesse sentido de ficar batendo porta. Nunca eu gostei. Eu falei, a minha marca, ela tem que ser tão forte, tão foda, no sentido de eu consiga atrair uma visão onde as pessoas queiram comprar de mim. Porque eu não tenho saco para ficar batendo porta. E quando eu bato porta, geralmente eu sou desvalorizado. Sabe o que eu tô rindo? É que a gente tem uma discussão nesse sentido aqui. Vamos vender. Calma. É porque assim, esse é o caminho. E eu sempre fui num aspecto Pareto. Ou seja, 80% do meu esforço era para virem comprar de mim. E 20% aí eu buscava fazer processos de venda direta. E dentro dessa trajetória de não querer vender diretamente de forma muito forçada, eu comecei a construir uma marca mais sustentável, ou seja, uma visão de médio e longo prazo, onde as pessoas bateriam minha porta. E a partir do momento disso, eu era mais valorizado. Ou seja, não era eu querendo vender, mas era o outro lado querendo comprar. E aí mudou o jogo, né? Porque quando o cliente chega para bater na porta, mudou. Completamente. E aí, mas esse momento começou, né? A gente estava para resgatar um pouco da tua história, tu tens outras empresas ainda, tens outros negócios, e chegou por conta dessa questão de não querer vender. Fica à vontade, tranquilo. Até me engasguei. Acontece, podcast assim mesmo.
Vamos de novo. Mas o que eu coloquei assim, por não ter essa vontade de vender, essa capacidade de vender, ou não capacidade, mas não ter essa vocação, tu disse, não, peraí, eu preciso melhorar a minha marca, beleza. E nesse momento, o que tu começou a fazer? O pior é que eu era danado bom de venda. Né? Então, pior no sentido, né, de que melhor, aquilo lá salvava a minha vida. Mas... O que tu fez quando tu decidiu, não, eu preciso melhorar a minha marca? Ok. Eu comecei a criar uma identificação e um posicionamento de forma mais direta para não confundir a minha audiência. Senão ia virar o pato. Sobrevive na história animal, sobrevive na história do empreendedorismo, sobrevive na história comercial, mas não vou direito, não falo direito, não nada direito. Sim, sim. E ainda vai pro forno. É. Eu falei assim, não dá. Eu não quero ser o pato. Eu tenho que começar a perceber como é que leões agem. Na época eu morava na África e tinha uma frase que chamava-se o anda ni roche com diayango, que significava quem anda com leão não come capim, em dialeto quimbundo. Então eu falei, pera lá, poxa, eu estou tendo atitudes de hiena, estou tendo atitudes de ganso, de pato. Não dá para eu andar com um leão dessa maneira, com esse modo de pensamento. Uhum. Eu tenho, de certa maneira, construir uma imagem para que outros leões se aproximem de mim querendo andar comigo e não querendo me atacar. E dentro disso foi uma forma muito simples até, e é o meu modo hoje como eu ensino, seja em palestras, seja em treinamentos em empresas, seja em mentorias, um modo simples de fazer o FCA, o feijão com arroz, mas que funciona. Nada de coisas mirabolantes. E o pessoal da área de branding é uma desgraça com relação a isso. Sempre um novo termo, sempre uma coisa mirabolante, sempre um plano infalível, né? E vocês sabem disso, vocês trabalham também com isso. Então sempre aquela solução milagrosa para o cliente. E onde às vezes o básico, se bem assertivo, resolveria 80% dos problemas que ele bateu na porta para que você ajudasse ele ou ela a resolver. Então eu comecei a fazer o simples, mas muito bem direcionado para quem eu queria me aproximar. E isso faz com que eu gere no outro lado dois grandes amigos à venda: a confiança e a segurança. Uhum. E quando alguém, que é um processo, né? Quando alguém confia e se sente seguro dentro da sua imagem, o seu método, o seu processo, ele é apenas um segundo plano. Tanto é que até hoje, vários executivos, empresários, que fazem mentoria comigo, da Bosco, raros os casos que perguntam qual é o método, quantas sessões, ou seja lá o que for. A pessoa confia tanto, João, que ela está pouco se danando para o método. Simplesmente ela fala, minha marca pessoal está nas tuas mãos, o que você falar eu faço, a gente está junto dessa e eu sei que eu vou ter sucesso. Por quê? Eu gero confiança e segurança para quem realmente tem atitude de vir para esse caminho de sucesso. Mas existe um método. Existe método, claro, porque senão eu não conseguia ser sustentável, eu não conseguia estar tantos anos no mercado e tantos anos no topo e tantos anos sendo referenciado e indicado por grandes e grandes empresários do mercado. Hoje está há quanto tempo nessa carreira focada no personal branding? Olha, pelo menos, começou muito em bastidor, vamos dizer assim, ajudando um ou outro, etc. Tive também anos na área política e lá vai, mas pelo menos aqui vamos fazer um cálculo rápido. Olha, vai pelo menos 14 para 15 anos, contando bastidores e fora, mercado de palestras. Esse termo se popularizou mesmo que nos últimos 10? No Brasil mesmo, pode botar aí 3, 4 anos para cá, as pessoas começando a entender o que é marca pessoal e personal branding. Mas o termo em nível mundial, ele surgiu ali, lá por 97, 99, com uma das primeiras publicações científicas para um norte-americano, pesquisador, professor, em universidade americana, onde foi citado pela primeira vez o termo personal branding, vamos dizer assim. Hoje tu empreende em várias áreas, é um empreendedor, enfim. O que tu pensa desse projeto do Empreender SC, podcast? Como que tu enxerga isso? Tu acha que ainda há espaço? Ou é uma mídia que talvez já está se encaminhando para o fim? Tem gente que defende isso, o marketing digital acabou e tal. Eu acredito o seguinte, o projeto que vocês têm em mãos aqui, ele é muito bacana porque ele tem uma grande missão de criar estímulo em outras pessoas que são intra ou já empreendedores, exato, mas que por vezes não sabem por onde começar. Esse é um fato. Agora, se for para falarmos de empreendedorismo normal, né, ou falarmos de entrevistas normais, aí está fadado ao fracasso. Uhum. Agora,
Isso a gente tem gratuitamente, a dar com rodo, né, como dizem em várias regiões do Brasil. Informação virou commodity. Exatamente. Agora, quem são os mensageiros? Voltamos lá, e não apenas a mensagem que vocês vão trazer aqui. E será que esses são disruptivos? Será que já eram grandes reflexões, provocações, porradas no estômago, que nem a gente está falando agora, né? Tipo, poxa, cara, saí do império do bundamolismo. A pessoa fica, pô, deixa de ser bunda mole, cara. Se você não cuida da sua marca, você é um coadjuvante na sua carreira, você não é um protagonista. Consequentemente, você só segue ordens apenas e não coordena nem a própria vida. Então, trazer entrevistados que possam provocar, eu acredito no Empreenda SC, essa é a grande missão. E aqui sim, daí começa a se criar um posicionamento diferente. Um posicionamento que, bota para o outro lado uma responsabilidade, uma obrigação de reflexão. E amanhã acordar e fazer diferente. A gente percebe no nosso trabalho, sabe, da Bosco, que os feedbacks têm sido muito positivos no sentido de inspiração. Até cases próximos de pessoas que começaram a empreender depois de ter contato com boa parte do nosso conteúdo, assim. Isso anima a gente e obrigado, assim, também pelo feedback. Acho que é isso aí mesmo, esse é o caminho, né? Existem alguns conselhos que tu poderia dar, né? Eu perguntei lá qual a primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar. Tu falou muito da essência, de se encontrar, né? De saber exatamente o que está buscando, né? Mas existem pontos práticos que tu poderia colocar, assim, de maneira geral, claro, porque se exige uma mentoria, esse trabalho para a pessoa colocar em prática, é que tipo aquele lance do personal trainer, né? Saber fazer o exercício e ir na academia, todo mundo sabe, agora fazer direito. Exatamente. Mas quais são, assim, os exercícios que a gente poderia, por exemplo, né? Vamos falar de maneira bem prática, assim, tipo corte de cabelo, roupa, isso realmente é importante ou isso não tem nada a ver? Como é que é esse trabalho, assim? A primeira provocação que eu faço é o seguinte, podia chegar aqui e indicar ou até talvez tentar obrigar os nossos espectadores no sentido de você deve cuidar da sua marca pessoal. Quase como uma obrigação, imperativo. Mas eu faço uma provocação bem antagônica, ao contrário. Por que você não está cuidando da sua marca pessoal? E o porquê, ele nos traz muitas vezes a um nível de consciência que a gente precisa para então agir. Porque cada um vai ter uma resposta. Se eu perguntar, João, por que você não cuida da sua marca pessoal como deveria? Anderson, por que você não cuida da sua marca pessoal como deveria? Cada um de nós vai ter uma resposta pessoal. Porque você, na sua marca pessoal, está embebido de crenças e limitações em função da sua criação, dos seus valores humanos, familiares, da sua trajetória e o escambau. Toda aquela história psicológica que te envolve. Consequentemente, o teu medo pode ser até igual ao meu, a sua crença limitante pode ser até igual à minha. Mas ela foi formada por motivos e vivências diferentes. Porque era a sua vida. Mesmo se fôssemos gêmeos, da mesma família. Da mesma maneira, você estava me olhando numa perspectiva, vendo um verde aqui atrás de mim, e eu estou olhando uma parede meio nude, meio bege, meio cinza, e você. Sim. Um mundo já é diferente para dois gêmeos. Na nossa marca pessoal, da mesma maneira. Encontre o porquê que você não se está valorizando. O porquê que você não está seguindo em frente. O porquê você não constrói e veste a sua própria camisa. E aqui surgirão algumas inseguranças. Aqui surgirão algumas respostas, no sentido de, eu não faço porque eu tenho medo de perder o emprego. Não, mas quem disse que quem cuida de marca pessoal é só para quem quer empreender? Muitas vezes marca pessoal é para você ajudar a corporação, inclusive, a trazer mais negócios, não só. Você ser visto como um líder dentro da companhia. Rapidamente sabe que no ramo imobiliário isso é muito comum. Né? As imobiliárias trazem os corretores e, corretor trabalha a tua marca aqui, tu é corretor, né? Porque traz negócio para o imobiliário. João, se pegasse lá imóveis... Desculpa eu te interromper, mas eu linkei aqui o nosso trabalho. Tem imóveis que a gente comprou por causa do vendedor, e até hoje eu não sei o nome da companhia que me vendeu aquilo, porque eu fui atrás do vendedor, e tem lugares que não quero nem saber do vendedor, eu estou muito afim daquela marca, e aquilo lá me passa confiança. A grande realidade de grande parte que empreende em SC, né, fazendo analogia entre empreende SC, grande parte que empreende não tem uma marca hoje que ela gera confiança e por si só ela se vende. Você não é uma Meta, você não é um Facebook, você não é um Google, você não é uma Microsoft, uma Apple, uma Oracle. Consequentemente, você sim tem que trabalhar esses dois eixos, marca corporativa e marca pessoal. Mas no começo, se você souber fazer o jogo do CPF ao invés do CNPJ, principalmente para PMS, pequenas e médias empresas,
você tende a crescer mais rápido por meio do seu nome do que da sua marca empresarial. E isso tem a ver com exposição, com vestimenta, com como se portar, como falar, como se comunicar, né? Aí vai desde o modo como você fala de nós quer e nós vai, né? Até o modo como você se veste. Mas e mais. Como você se porta, esse é um erro comum de redes, né, inclusive. Fica a dica para você, mas, porém, mais, menos. Não, por favor, é sério. Eu tenho grandes amigos empresários bem-sucedidos que cometem esse equívoco. E eu os corrijo porque eu acho que vai fazer bem para eles, né? Porque, de fato, a gente não pode aceitar que o mínimo não seja respeitado, sabe? Só que tem pessoas que a gente não tem liberdade, né? E aí o cara é capaz de ficar pé da vida. Não, exato, o cara se ofende. Exatamente. Mas tem que tomar cuidado com isso. E isso também é a sua marca pessoal, no sentido de, ou seja, ter a consciência de quem é quem dentro dessa sua constelação empresarial e que vão lhe fortalecer Como é que você pode gerar valor. Okay. E qual é a liberdade que cada um lhe dá também para gerar valor. Então, marca pessoal, na verdade, ela é um grande guarda-chuva, onde aqui abaixo, o se vestir, o falar, a comunicação verbal e não verbal, o seu aspecto de liderança, as suas formações e hard skills, suas habilidades técnicas, as suas soft skills, como o mercado lhe percebe. Tudo isso daqui são composições que constroem a sua marca. E marca pessoal tem tudo a ver com networking, não tem não, Babosco? Principalmente pelo poder de influência. Porque o mercado não é apenas com o que você se formou ou como você acha que lidera, mas sim como o mercado lhe percebe. E networking, ele vem não apenas do tete-a-tete, no falar, do se conectar em termos físicos e se conectar em termos por meio da fala. Eu posso ser muito bem aceito, referenciado e indicado com pessoas que eu nunca estive, mas que têm uma impressão. E impressão é uma percepção. E sendo uma percepção é uma individualidade. E sendo uma individualidade é que o cara acha, não o que você quer. Exato. Então, a grande missão de uma marca pessoal é diminuir ruídos. Deixar mais claro quem você é. Deixar mais claro. Porque a gente volta aqui, estávamos falando há pouco. Se você diminui ruídos e deixa mais claro, você passa mais segurança e confiança. E essas são as irmãs gêmeas da boa venda. Você vende mais na sua carreira e na sua empresa. Então, o cara realmente praticando isso diariamente enxerga resultados. Qual é o teu resultado hoje, né, enquanto profissional, falando um pouco da tua carreira, assim, volume de palestras, mentorados e tal, para a gente ter uma noção? O que você abre é um prisma de possibilidades que antes você não via como possibilidade. Porque, principalmente gerações baby boomer, X e Y, foram imputadas que a sua carreira deveria ser o seguinte: trabalhe 40 anos, como CLT ou empresário, aí você ou se aposenta, ou abre sua consultoria, no seu terceiro para quarto ciclo profissional, fase profissional, como alguns chamam, ou então vira conselheiro de empresa. Esse aqui era o destino típico para baby boomers, X e Y, até a aposentadoria. Quando a gente vê hoje, na perspectiva do ambiente digital, que ela lhe possibilita fazer vários tipos de vendas, de várias soluções distintas, e dando liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, morando em vários lugares do mundo, ter essa vida de 40 anos, e daí se aposentar, abrir sua consultoria, ou se tornar conselheiro de empresa, não faz mais sentido ser só isso. Porque você tem a capacidade de desenvolver uma slash career durante essa trajetória e se tornando, inclusive, um ser humano mais cauda longa. Fazendo analogia ao livro The Long Tail, né? Cauda longa, Fear of Bestseller, anos atrás, onde você pode ter vários produtos seus durante a sua vida, inclusive complementares. Então você pode ser, sim, CLT, sendo executivo ou não, mas você pode, desde muito cedo, se tornar conselheiro consultivo, por exemplo, de empresa, conselheiro fiscal, conselheiro de administração. Você pode se tornar um palestrante profissional, você pode se tornar um mentor ou mentora, você pode se tornar um consultor, você pode se tornar um direcionador de companhias, você pode se tornar um direcionador de vidas. Então, são vários produtos, sem contar os online, como escritor. Você pode ser um dramaturgo, você pode ser um escritor online ou de livro físico, você pode ter suas masterclass para vender, você pode ter os cursos online, seus treinamentos físicos,
né, presenciais, ou híbridos, ou totalmente online. Você pode dar aula como docente numa escola de negócio ou numa universidade típica. São várias coisas que você pode ter. Tudo ao mesmo tempo e misturado. O que diziam para você no passado que não se podia fazer isso. Se você sim estivesse fazendo, você vivia de bicos, você estava necessitando de alguma coisa. Mas onde a realidade hoje ela é diferente, se você souber ser guiado dentro da sua marca pessoal para tudo isso se conectar. Então hoje eu vejo muito mais a carreira de um executivo, a carreira de um empreendedor, a carreira de um empresário, muito mais um ecossistema sendo montado até a morte dele, do que de fato uma linha, um sistema unifilar. Trabalhe por 40 anos nesse CNPJ e depois se aposente, né? E aí morra. E foi isso que tu construiu para ti. Hoje tu faz palestras, hoje tu faz treinamentos. Hoje eu tenho um ecossistema montado, né? Claro que existem produtos principais. Sim. Né? Então, por exemplo, tenho 3 produtos principais. Um dos produtos são as minhas mentorias VIP, onde o empresário, o executivo, o empreendedor, aquela pessoa que pode estar em 10º colocado no mercado dele, 15º, quer vir para o pódio, ele procura o Dal Bosco, para orientar ele em marca pessoal. Dal Bosco tem essa necessidade, quero me tornar mais relevante para headhunters, recrutadores, eu quero vender mais meu produto e serviço, quero que a mídia toda semana me aborde, eu quero de alguma maneira conseguir ter mais visibilidade, não para ser um influenciador ou blogueirinho ou blogueirinha, não é esse o objetivo, mas de fato para eu conquistar a autoridade moral dentro do meu segmento. Ok, mentoria com Dal Bosco. Ou então, palestras, em convenções, em eventos, em empresas. Como é que a marca pessoal pode trazer mais negócios para a marca corporativa, para o CNPJ? Ou então, você nesse evento aqui, recheado de empreendedores, como é que você pode aproveitar a sua marca pessoal e causar uma transformação na sua jornada por meio do seu CPF? Mudar a sua vida e da sua família por meio da sua marca pessoal. Isso eu palestro toda semana no Brasil. E um terceiro eixo, que é a própria parte, né, a minha vida como executivo e conselheiro de empresas, principalmente inclusive da tua empresa também. Inclusive, sendo um direcionador, né, do futuro de negócios. Ou seja, o papel do conselheiro consultivo, por exemplo, como eu estou em empresas também pelo Brasil, é muito de direcionador para onde ela pode ir, aproveitando suas potencialidades e criando marca. No fim, o Dal Bosco virou uma empresa. Exatamente, porque o Dal Bosco, nome fantasia, que marca registrada, tem logotipo, ela vai, na verdade, é uma empresa por trás. Porque você que está nos escutando, ouvindo agora, seja por podcast ou por vídeo, você pode ainda nos perceber, mas você pode construir uma marca. Dal Bosco, todo mundo pode virar uma marca? Eu digo que não. Seria muito bonito eu chegar aqui e falar aqui, não, todo mundo pode ser uma marca, etc. Típica gente que é entrevistada e quer vender daí para todo mundo, né? Sim. Não, você pode. Não, bunda mole não vem. Nem venha, entendeu? Aquele cara que simplesmente vive no comodismo, e eu não julgo, quer ficar a vida inteira assim, é uma opção sua, a vida é sua. Existem pessoas que vão viver a vida do CLT. Certo, então tudo certo, é a vida que a pessoa escolheu, mas não é a vida que eu escolhi para mim. E quem trabalha comigo, quem são meus mentorados e mentoradas, também não é a vida que eles escolheram para elas. Eles acreditavam que eles podiam mais por meio da construção de um legado, que é a única maneira, de fato, de você deixar uma marca no mundo, estando vivo ou não. Legal, cara. Cara, eu só tenho a te agradecer. Eu acho que a gente expôs muito claramente o tema, né? Agregou muito valor. Até para mim, estou aprendendo aqui, tentando. Até depois eu quero uma avaliação da minha marca pessoal. E te agradecer também a disponibilidade, né, cara? Tu que tá rodando o Brasil, até vai para fora e tal, vir a Blumenau e conversar com a gente. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final pro nosso público, no sentido de dar aquela chacoalhada mesmo, dar aquela paulada no cara que tá assistindo, para ele aprender a lidar com a marca pessoal dele. Vocês podem ter informação, conteúdo com o João Thaumaturgo, podem ter aqui as provocações do Dal Bosco, podem coletar informação diariamente vendo vários vídeos, várias plataformas na web. Mas nada disso é útil se este aumento de consciência não lhe provocar uma atitude agora. E que se chama a própria atitude de você querer seguir em frente. Atitude é algo que nunca um mentor vai poder fazer por você. Atitude é algo de dentro para fora. Consequentemente, é você que tem que dar o primeiro passo. Porque o mentor, ele não é o responsável pelo seu sucesso. Talvez você queria isso.
Queria simplesmente terceirizar a sua responsabilidade. Mas o mentor ele é apenas um facilitador dentro desse processo. Ele dará a mão para lhe guiar, para aumentar sua chance de sucesso, encurtar esse caminho e diminuir seus riscos nessa trajetória. Se você tiver a atitude e o mentor perceber isso, ele lhe aceitará. E, consequentemente, com a estratégia e a experiência que ele tem de anos, vai colocar você numa linha onde vai lhe indicar. Vai por aqui, seja consistente nessa trajetória e, consequentemente, seu resultado está logo ali. Fure essa bolha. Hoje eu palestrava aqui em Blumenau e falava, lembram do show de Truman? Sim. Né? Ou seja, que aquela vivia numa bolha, cúpula. dava tudo certo. Até perceber que talvez existia uma porta lá no final. E quando ele percebeu, ninguém segurou. Ninguém segurou. A grande questão é, será que você sabe ou acha que tem aquela porta? Sim. Isso é um aumento de consciência. Agora, se você já tem a certeza, venha que nem um pitbull pegar aquele pedaço de carne, porque é seu. Oportunidades, negócios e dinheiro não acabam, só mudam de mãos. Se não estão nas suas, estão na mesa de alguém. É, isso aí. Pô, cara, obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Sai da teoria e vai para a prática, acho que também é uma grande mensagem, né? Faça acontecer. E é uma honra para mim ter feito esse registro aqui contigo. Obrigadão. A gente agradece a sua audiência, você que nos acompanha até aqui. Contamos com os nossos patrocinadores, a SV Contabilidade, Assessoria Contábil, Gaminox, Utensílios para Gastronomia, Cemitério e Crematório São José e PHNX Consultoria Imobiliária. Obrigado a você que nos assistiu no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. A gente vai nas plataformas de streaming também, deixe seu like. E no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo valoroso para a sua caminhada empresarial. Fica bem à vontade para procurar o nosso site, tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai encontrar lá. Muito obrigado, valeu!